pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e eu tô começando mais um vídeo da nova série aqui do canal, que é Terminando Séries que eu estou no meio. E eu tô muito empolgada pra essa, porque eu vou estar terminando a série da Filha do Rei Pirata. É uma trilogia da autora Tricia Levancer, que eu amei o primeiro livro que eu li ano passado e eu tô muito feliz de estar finalizando essa série. Então, é isso que vai estar acontecendo. É isso que vai estar acontecendo no vídeo de hoje, gente. Eu tô realmente muito empolgada. Essa vai ser a minha segunda e terceira leitura do ano, então, yay! Vocês já sabem o que fazer. Lembrem de usar os links do canal aqui na descrição do vídeo. Sempre tem link da Amazon, do Mercado Livre, dos livros que eu falo. Comprando por esses links, vocês me ajudam muito aqui, sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixarem o gostei aqui, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar. Bom, gente, então, como eu falei, esse é o segundo vídeo dessa nova série aqui no canal. Fazia um bom tempo que eu queria começar essa série, porque eu tô no meio de muitas séries de livro. Quantas palavras... Eu falei muita série, né? Mas enfim, o primeiro vídeo dessa nova série saiu ali no finalzinho de novembro, eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver. Eu terminei a série de Rebel Blue Ranch, da Layla Sage, que eu amei demais. Todos os livros foram 5 estrelas, eu terminei a série com 2 favoritos e eu amei. Então, estou dando continuidade e vou terminar, então, como eu falei, a trilogia da Filha do Rei Pirata. Esses livros, eles são uma aventura jovem, tá? A Bubbles tá na caixa dela, então se vocês ouvirem barulho é ela. Mas esses livros são uma aventura jovem sobre piratas, sim. E no primeiro livro, a gente acompanha a Alossa. Ela é a filha do rei dos piratas e ela vai estar a bordo de um navio inimigo. Ela se deixou ser capturada por esses inimigos porque ela precisava estar dentro do navio deles pra procurar uma parte de um mapa que ela e o pai dela precisam muito. Enfim. E aí ela é super habilidosa, ela é super inteligente, esperta, ela sabe se defender, só que ela vai ter que lidar com várias adversidades, mas também com o... como é que fala? O first mate do navio, que como é que fala em português? Eu não lembro, eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Mas ele, tipo, a mão direita do capitão e ele também tá sendo encarregado de interrogar ela, porque ela é uma prisioneira. E ele também é muito esperto e inteligente, então foi muito legal acompanhar esses dois personagens interagindo e vendo as coisas acontecerem. E no final do livro eu gostei muito de como as coisas aconteceram, eu gostei da magia que tem no meio da história, eu gostei de como as cenas de ação aconteceram, de como tudo aconteceu. O final eu achei incrível, então eu tava muito ansiosa pra ler a continuação, mas sou eu, né, e eu demorei horrores. Mas então aqui temos que é a filha da Rainha Sereia, e o último eu acho que o último ainda não tem em português, mas o último é Vengeance of the Pirate Queen, a vingança da Rainha Pirata. Mas, então, yay! Eu comecei ontem a ler o segundo livro, tá? E eu já tô na página... Onde é que eu tô? Eu tô na página 109, que é o capítulo 8, e eu tô gostando muito, porque a história... Dá pra ver que se passou um tempo ali no meio, mas a história engatou muito ligeiro e eu tô gostando muito. E eu achei que muitas coisas já aconteceram pra esse início de história, tá? Uma coisa que eu não fazia, eu realmente não esperava, tipo, nada disso, tipo, nem nada perto disso. Eu acabei de descobrir nesse último capítulo e eu fiquei realmente muito curiosa pra saber o que vai acontecer daqui pra frente, mas eu continuo gostando muito desses personagens. Eu amei acompanhar a Alossa no primeiro livro e eu tô muito feliz de estar acompanhando ela de novo agora. E os outros personagens também. A Alossa, ela é capitã do próprio navio dela, então ela tem uma tripulação que é majoritariamente de mulheres, feminina, e todas são muito bem treinadas, todas são muito habilidosas e elas são muito leais e elas se importam muito umas com as outras. Então é muito legal ver essa relação também, ver a Alossa sendo capitã e essa dinâmica que ela tem com a tripulação dela. E então, assim, tô gostando muito. Tensões estão acontecendo com o pai dela, que é o rei dos piratas, e com outros piratas, e eles estão indo atrás de um suposto tesouro numa ilha, só que
Como eu falei, uma coisa acabou de acontecer que eu não esperava que fosse acontecer de jeito nenhum. Então eu não sei pra onde essa história vai ir, eu não sei que rumo vai tomar, e eu tô realmente muito curiosa e gostando muito. Então eu vou continuar lendo e depois eu volto pra atualizar vocês do que eu tô achando, de como a história tá indo. E é isso, eu tô realmente muito feliz. Yay! Gente, eu terminei a Filha da Rainha Sereia ontem, na verdade, hoje de manhã, na verdade, e eu gostei muito, tá? E assim, eu tô bem feliz que eu continuei essa série, porque eu gostei muito de acompanhar esses personagens em mais esse livro, em mais essa história. Mas enfim, eu dei 4 estrelas, tá? E aí, quando eu terminei, eu fiquei bastante confusa, tipo, sobre o que seria esse terceiro livro. A história fica muito bem encerrada, fica muito bem concluída aqui. Então eu fiquei pensando, o que a gente vai ver aqui? Tá, claro, teria algumas coisas pra ver, assim, mas não é nada assim que eu consiga imaginar um terceiro livro inteiro. Mas ok, eu tive um monte de coisa pra fazer hoje, enfim. Aí eu cheguei em casa e eu fui começar a ler. Aí eu descobri que... Gente, eu acabei de apertar um negócio aqui na minha cara, deve estar tudo vermelho. Esse livro não é sobre a louça, é sobre a Sorinda, que ela trabalha com a louça, tipo, ali no navio, então a gente vê bastante da Sorinda nos 2 livros. E ela é uma personagem muito interessante, que eu, sim, gostei de acompanhar ela, e que ela tem um passado meio misterioso, então eu, tipo, tudo bem, ok. Mas assim, não é sobre a louça, é sobre a Sorinda. Então eu, tipo, fiquei um pouco decepcionada, porque eu não tinha visto isso. Mas eu vou tentar ler igual, porque como eu falei, a Sorinda é uma personagem que a gente acompanha, tipo, ela aparece bastante nos 2 primeiros livros e ela ela é tipo o braço direito da Alossa pra várias coisas, e ela é muito competente, e ela é muito leal, e ela é muito habilidosa pra matar. Então, eu acho que vai ser interessante saber mais sobre ela. E, assim, eu já comecei e já dá pra ver, tipo assim, que se passa, não é uma coisa focada só nela, porque ela já começa cumprindo uma missão da Alossa, mas se passa depois dos acontecimentos daquele livro. Então, assim, fiquei um pouco decepcionada, mas vou continuar pra saber o que eu acho, tá? Então, depois eu volto. Oi, pessoal, vim atualizar vocês do que eu tô achando de Vengeance of the Pirate Queen. Meu nariz tá coçando. Bom, enfim, como eu falei pra vocês, eu descobri que esse livro não ia ser sobre a louça e que ia ser sobre a Sorinda, que faz parte da tripulação da louça e que ela é muito importante pra louça. E então, assim, eu fiquei meio decepcionada, tá? Porque, por mais que, como eu falei, quando acabou A Filha da Rainha Sereia, eu fiquei um pouco confusa pensando sobre o que vai ser o terceiro livro. Porque o final desse livro, ele é bem completo, ele é bem fechado, tipo, teria
como ter outra história, tipo, continuar, mas não teria necessidade, porque fica tudo muito bem concluído aqui. Então eu tava me perguntando sobre o que ia ser o terceiro livro, e então descobri que não é sobre a louça, mas sim sobre a Sorinda. A louça aparece aqui, tá? Mas basicamente, sei lá, muito pouco. Eu tô na página 177, que é o capítulo 14. E até agora a louça apareceu bem pouco. Aqui a gente descobre mais sobre a Sorinda. Desde os primeiros livros a gente já sabe que a Sorinda passou por algumas coisas muito traumáticas. Tipo, quando ela era mais nova... Ai, gente, uma coisa, lembrei de falar agora. Todo mundo é muito jovem, tá? Por exemplo, a louça tem 17 anos. Por mais que eu entenda, tipo, que... eles são piratas e, enfim, tudo mais. Tem pessoas mais velhas no meio, mas geralmente é todo mundo mais novo. Tipo, a louça tem 17 anos. A Sorinda, ela faz 18 anos aqui no livro. É todo mundo muito novo e já são assassinos, já são capitães de navios e já... Sabe? Mas assim, não vou julgar. Fiquei bem chocada em descobrir isso, mas enfim... A gente já consegue ver lá nos outros livros que a Sorinda, ela passou por algumas coisas bem traumáticas no passado dela. E toda a tripulação da louça, ela basicamente a juntou da rua, juntou de uma situação muito ruim, resgatou de algum lugar. Então todo mundo já passou por muita merda na vida. E a Sorinda é uma dessas. E só que a gente não sabe direito o que aconteceu, porque a Sorinda, ela é muito na dela. Ela é muito direta, mas... ela não gosta de, tipo, ficar batendo papinho, ela gosta de ficar na dela, observando os outros. E ela é uma assassina, tipo, ela é a assassina da louça, sabe? Porque ela é uma pirata assassina. Porque ela é muito boa em matar, ela gosta de matar. Já dá pra ver, tipo, ela fala muito aqui que ela gosta de matar. Ela lembra da primeira vez que ela matou, que foi por vingança, por causa da coisa muito ruim que aconteceu com ela. Então... ela é muito boa nisso. Já dá pra ver que, tipo, o que aconteceu com ela é alguma coisa, tipo, com ela e com a família dela. Mas aqui a Sorinda, ela é capitã do próprio navio dela. E a louça dá uma missão pra ela navegar por umas águas que são meio que... território desconhecido, sabe? Porque algumas outras mulheres que trabalham pra louça estavam numa missão e elas acabaram desaparecendo. Tipo, não chegou mais resposta, não chegou mais carta, atualização, nada. E a louça, então, manda a Sorinda com uma tripulação escolhida a dedo pra ir atrás dessas outras mulheres. E então eles estão navegando pro norte e chega um ponto, assim, que eles não sabem mais o que esperar. Ninguém nunca, tipo, catalogou essas águas, enfim. Então é bem interessante. Junto com a Sorinda vai o Kieran. Eu não sei falar o nome dele, eu falo Kieran, mas eu não sei se é assim que fala. Que ele é um navegador, aquele cara que fica no negócio, sabe? Ele é um navegador muito bom e ele já tinha ido até um pedaço nessas águas, tipo, antes dele começar a trabalhar pra louça, então muito bom ter ele ali. Então eles enfrentam alguns mistérios e monstros e agora tá acontecendo uma coisa, gente, que eu tô achando uma viagem muito grande. O que tu tava... tu tá amassando pãozinho, desculpa. Mas eu tô achando tão desnecessário e, tipo, as coisas que estão acontecendo eu tô achando tão sem graça. Ai, gente, eu não sei. Eu não tô gostando, tá? Eu tô gostando de conhecer mais da Sorinda. Eu tô gostando de acompanhar ela sendo capitã e ela passando por toda essa situação. Enfim, é muito interessante acompanhar a Sorinda. E o Kieran também eu tô gostando muito de conhecer melhor. Eu gostei de conhecer personagens novos, aqui a gente conhece personagens novos, eu gostei desses personagens também. Mas a história em si, tipo, pra onde tá indo, eu tô achando muito sem noção. Então, assim, é isso. Mas eu vou terminar e aí depois eu volto. Pessoal, passando então pra finalizar esse vlog. Primeiro vloguinho de leitura do ano e já comecei concluindo uma série que eu queria muito, né? Deixa eu falar pra vocês o que eu achei. Primeiro,
Vocês podem ler só esses 2 livros muito tranquilo, tá? Porque a história da louça, ela começa e ela acaba aqui. O terceiro livro não precisa ler. Pensando nesses 2 livros, eu recomendo muito, 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 muito. Principalmente pra quem gosta de fantasia, pra quem gosta de coisa de pirata, pra quem gosta de protagonistas fortes e determinadas e que sabem se defender, eu recomendo muito. Eu amei muito essa história, eu amei conhecer a Louça, eu amei conhecer o resto da tripulação dela. Eu tô muito feliz que eu li. Eu dei 4 estrelas pra esse livro. E eu dei 5 estrelas pro primeiro, então eu tô muito feliz com o resultado. Agora eu preciso falar sobre esse. O terceiro livro, como eu falei já aqui, esse livro ele segue a Sorinda, então a gente só vê pequenas participações da Louça. E assim, é interessante acompanhar essa personagem, a Sorinda, porque como eu já falei, ela é bem traumatizada, ela tem várias questões, enfim, e é legal ver ela trabalhando isso. Mas eu achei essa história uma grande viagem. Tipo, é uma fantasia. Esses livros são fantasias, porque eles têm seres mágicos, enfim. Mas esse livro, eu achei que, tipo, foi muito longe. Eu não gostei do rumo que a história tomou nessa parte. Eu acho que realmente a única coisa que eu gostei mesmo foi isso que eu falei. Foi acompanhar essa personagem evoluindo e crescendo e se perdoando e, sabe, aprendendo a conviver com as pessoas, a conviver com ela mesma. Essa foi a parte que eu mais gostei, porque de resto, uma viagem muito grande. Aqui, eles, como eu falei, eles estão indo atrás daquele navio, daquela Gente, foi tu, Bubbles! Eles estão indo atrás daquele navio, daquela tripulação que sumiu, e eles acabam chegando num lugar que eles acabam ficando presos ali por um tempo, e é uma ilha que é muito frio, então tem muita neve, tem muito gelo, é muito, muito frio. Ai, gente, tá doendo? O que foi que eu fiz aqui? E ali eles vão encontrar um outro povo, que esse povo, ele foi colocado ali há muitos e muitos e muitos anos pra proteger uma coisa, pra proteger um artifício. Que é um artifício muito poderoso, enfim, só que ele foi usado pelas mãos erradas e agora então ele tá ali pra ser protegido. Só que eles acabam acordando esse artifício, enfim, sem querer. E aí muita coisa acontece, tipo, a Sorinda se vê meio que numa situação que não tem uma saída, sabe? E eu não gostei de como tudo isso aconteceu, eu não gostei de toda essa história desse artifício, eu realmente não gostei. Eu só terminei de ler porque eu tava gravando o vlog, porque senão eu teria desistido. Mas, como eu disse, eu fico feliz porque eu gostei de conhecer mais da Sorinda, mas o resto da história realmente eu não gostei, eu dei 3 estrelas e é isso. Eu continuo muitíssimo feliz que eu terminei essa série. Como eu disse, eu recomendo pra vocês os 2 primeiros livros. Eles são muitíssimo bons. Se depois desses 2 primeiros livros vocês quiserem saber mais sobre a Sorinda, aí vocês leem o terceiro. Mas como eu disse, eu acho que eu já entrei meio decepcionada, porque eu achava que o terceiro livro a gente ainda ia acompanhar a Louça, e não foi o que aconteceu. Mas esses 2 primeiros livros são tudo de bom, tá? Eu super recomendo. E esse aqui depende. Mas é isso, então, gente, eu tô muito feliz que eu já comecei o ano terminando uma série e eu espero que vocês gostem. Me digam aí se vocês já leram alguma coisa dessa autora, se vocês já leram alguma coisa de pirata, me recomendem também, porque eu gosto muito. E pro vídeo de hoje foi isso, então. Lembrando que eu vou deixar os links pra esses livros aqui na descrição do vídeo. Se vocês quiserem comprar, comprem por esse link, vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrem também de deixarem o gostei aqui, ajuda a entregar o vídeo pra mais pessoas. Se inscrevam no canal também e ativem o sininho pra não perderem nenhum vídeo novo. E pro vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!